Pai, nós precisamos da Tua manifestação, da Tua revelação, para que nós possamos ver a pessoa do Teu Filho, e por Tua graça Tu nos dás a revelação da nossa posição de filhos nele, e concede que o maior número de pessoas ganhe a experiência. Amém. Tanto de salvação como de edificação. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. A última vez que nós estivemos aqui, nós vimos que Noé era um lavrador. Ele plantou uma vinha, ele tomou um porre e ele teve a sua nudez revelada, e isto causou uma série de ações. Noé foi envergonhado, foi exposto, e o filho, Cão, foi amaldiçoado. E também os filhos, Sem foi abençoado, e Jafé ficou como engrandecido por Deus, habitando nas suas tendas, nas tendas de Sem. Nós falamos um pouco sobre a vergonha que a religião produz, a culpa, o medo para controle. É um modelo de manipulação. Tudo que nos coloca dentro deste caixote religioso, ele traz muito peso, e ele cria um estado de medo, vergonha, culpa. Para suplantar isto, nós temos que criar a coisa do dever e do interesse. E aí gera um ciclo de adoecimento. Então você tem que proceder para ser bem aceito, e aí vem toda a pressão que escraviza. A religião tem destruído as pessoas através dos tempos. E o projeto da religião é um projeto humanista. Mas no fundo ele é do inferno. Ele é da serpente, que tem como objetivo nos fazer deuses grandes. Então, a primeira proposta foi lá no Éden, quando a serpente disse: como Deus sereis. E aí vem toda a caminhada de onipotência, em busca da onipotência. Aí depois nós tivemos o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que gerou uma raça obesa, grande, obesa de ego, e uma raça que é insuportável. Esta é a primeira vez que aparece a palavra
Givor na Bíblia para dizer que eles se tornaram poderosos. É a filosofia do apoderamento, de ficar poderoso, de ser grande. E essa cultura, ela passa pelo dilúvio, porque o dilúvio, ele salvou a família de Noé, mas não salvou a cultura, não deixou para trás a cultura. E ela vem. Na minha concepção, ainda aqui um pouco carecendo de maiores bases, eu acredito que houve um casamento de uma das filhas de Caim com um dos filhos de Noé, ou um dos descendentes de Caim com um dos descendentes de Noé, e que, a meu ver, foi Cão. E que ele é o promotor de um sistema de elevação, de construção de pirâmides, de altares, no sentido de engrandecimento da pessoa. Não altar para a grandeza de Deus, mas para o engrandecimento da pessoa. E depois que as famílias desceram da arca, e é muito interessante, se você for fazer a somatória dos dias do ano, a arca pousou no Ararat no mesmo dia em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. É uma semelhança que dá para a gente pensar entre a morte e a ressurreição e a nova expectativa. Só que essa família se espalhou e começaram então a ver os cruzamentos entre elas. Jafé é o primeiro citado no capítulo 10 de Gênesis, que parece, tudo indica, que ele seja o filho mais velho. E tem algumas discussões aí que a gente não vai entrar nessa, que não é o nosso propósito. E que Cão fosse o caçulinha. Seria modelo de caçula mesmo, pirrônico, birrento. Eu digo isso porque eu também sou caçula. E tem aí uma turma que habitou aquela região da Turquia, que parte da Grécia e a Armênia. Esse Togarma, por exemplo, aqui, seria os primórdios dos armênios. E ele vai contando aqui que essas são 70 nomes que vão dar origem a umas 70 nações iniciais. Seria uma formação bem interessante de vários povos. Mas nós não vamos nos ater a estes detalhes e vamos passar logo para o versículo 6, que fala do cão. Não é do capeta, não. É do filho de Noé, que tem o nome... Gênesis 10:6. 10:6, que tem o nome de quente. Cão significa quente. Ele é esquentado. Provavelmente por causa do seu próprio temperamento. Fosse uma pessoa fogosa e até um pouco libidinosa.
Esse talvez seja... Porque os nomes bíblicos estão muito relacionados ao perfil do caráter da pessoa. E ele seria esse tipo. E ele teve 4 filhos. Então, vamos ver os filhos dele. Os filhos de Cão, Cush, Mizraim, Put e Canaã. 4 filhos. Cush, que significa etíope, escuro. Mizraim, que vai dar Egito. Put, a Líbia. E Canaã, os cananeus. E vão ficar exatamente na terra que Deus tinha um plano para fazer alguma coisa em termos de evangelho. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de... Perdão. Pode ler. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Essa genealogia é interessante, que ela pega, parece que pelo mais velho, mas não, em seguida ele pega o 4, porque Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Cush, Seba, Avilá, Sabtá e Ramá e Sabtecá. Em vez de pegar os filhos de Seba, eles pegam o filho de Ramá. Então, não entende-se assim, porque parece que tem uma coisa errada. É uma família disfuncional. Ela não obedece à ordem. Tem alguma coisa que não está muito boa. E diz que os filhos de Ramá eram Sabá e Dedã. E aparece um filho de Cush fora da genealogia. O que ele está fazendo aqui? O verso 8. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Uau! Uau! O cara saiu de fora da genealogia, porque a genealogia está indo aqui, ó, dizendo que o Cush teve 4 filhos, que é Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, 5 filhos. É interessante porque ele aparece fora da genealogia. ele salta. Ele quer ser diferente. Parece que a Bíblia, o Espírito Santo quer mostrar que tem uma fagulha aqui do fogo do cão, né, incendiando alguma ideia. Gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6 de Gênesis, verso 4. Quer ver? Repara. Givor. Mesminha palavra. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. A palavra gigante, Givor. Gigantes. Grande. Quer ser grande. Quando o sujeito quer ser grande, há um prejuízo terrível nessa pessoa. Porque normalmente ele não mede esforços para conseguir esta posição de grandeza. Ele vai usar de todas as coisas ardilosas para chegar a um...
Ele diz que ele começou a ser poderoso na terra. Este Nimrod, já o nome dele diz, significa rebelião. Por isso que ele já sai fora da genealogia. Ele já vai caindo fora. E ele aparece com essa ideia de poderoso. A palavra valente, caçador, é a mesma palavra para gvor, caçador, mas ele não é caçador em qualquer lugar. Diante da face. A Septuaginta, que é uma tradução grega do Velho Testamento, quando Alexandre o Grande começou a progredir, ele pegou uns sábios hebraicos, que chamam de os 70, que traduziram o Velho Testamento para o grego, e eles ficaram na região da cidade de Massora, por isso que é chamado de texto de Massorético. Eles traduziram esse texto não diante do Senhor, mas valente caçador contra o Senhor. A Septuaginta dá essa ideia, contra o Senhor. Ora, contra Javé quer dizer que ele estava caçando alguma coisa que em oposição ao Senhor. Ele estaria caçando não propriamente elefante, nem leão. Ele estava caçando aquilo que o Senhor mais ama. Os homens, as almas, as pessoas. Caçando para uma prisão. Nimrod era poderoso caçador, diz o verso 9. Poderoso caçador diante do Senhor, ou em afronta ao Senhor, ou contra o Senhor. E o versículo 10, então, ele nos dá uma espécie de pista desta caçada. Porque ele era um construtor de cidades. E você vai verificar que Caim foi um construtor de cidade. É a mesma ideia da família de Caim. Não é depender de Deus, é depender de um sistema. A cidade, né? É criar um sistema onde Deus seja desnecessário. A cidade, por exemplo, ela é um sistema em que você não depende da providência divina. Até é bom que não chova, porque estraga as festas e os projetos de cidade. Chuva é bom para lavrador, para pecuarista. Chuva é bom para a terra. Agora, para a cidade, não. A cidade, ela é presumivelmente autossuficiente. Lógico que o que ela vai comer vem do campo. Mas você não vai no campo plantar, você vai na mercearia. Eu vou falar mercearia porque vai ser mais antigo. Não vou falar do Walmart. Então, você tem as coisas, você tem o armazém, você tem a loja, você tem o sistema de abastecimento. E Nimrod
diz assim: o princípio, o começo do seu reinado, do seu governo, da sua governabilidade. Aí ela usa 4 cidades que vão diretamente ao assunto: Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinai. Isso aqui parece um enigma. Na verdade, parece que você está diante de de uma charada. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinai. Agora, quando você vai pescar cada palavrinha desta, você vai verificar os significados. A revolução, a rebeldia de Nimrod, a rebelião de Nimrod, visa Babel. O que significa Babel? Confusão por mistura. Não é qualquer confusão. É uma confusão por casamento misto. Isto me faz, então, entrar lá no capítulo 6 do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Ou seja, o casamento misto da linhagem da mulher, que é a linhagem do Messias, que vai dar a linhagem do Messias, com a linhagem da serpente. É um casamento entre os princípios de Deus com os princípios da teomanização humana, o homem querendo ser como Deus. Nós já vimos que o caminho da família de Caim é um caminho para cima, de elevação. E o caminho da família de Sete é um caminho para baixo, esvaziamento. Os nomes estão apontando para isso. Um sobe, outro desce. Então, essa mistura é a mistura da exaltação com o esvaziamento, que gera uma esquizofrenia. Uma falsa humildade. Uma falsa humildade. Humildade fingida, severidade para com o corpo. Olha, o menino tá bom na bala. Esta religião daquilo que se chamava antigamente de Santinho do Pau Oco. Quando o Brasil exportava para Portugal santos de madeira cheio de ouro, contrabando de ouro dentro dos santos. Então ele é assim, aparentemente estava tudo bonito, mas é carcomido, é mistura. E esta família, essa cidade Babel, foi a cidade onde Nimrod construiu uma torre. E esta torre, depois nós vamos estudar no capítulo 11, ela tinha um propósito. O propósito é que o seu top tivesse a governabilidade do céu. É daí que nós temos o zodíaco e nós temos os signos como direcionamento da vida das pessoas. Muita gente não sabe, mas é de Nimrod que vem o estudo dos signos, para que haja controle. Você nasceu num signo, você está determinado por este signo. E aí a sua história passa a ser uma história que a terra governa o céu. Você nasceu... Para que você nasceu o dia 14 de fevereiro?
Agora você não deixa de ser... O que é fevereiro? Aquário. Aquário. Então eu sou aquário. Eu queria ser leão, mas não tem jeito, estou determinado. O determinismo me secou. Em um aquariano. Eu sou peixe, nada. Então este princípio foi o princípio que tem tomado conta de milhões e milhões de pessoas. E aí esses signos vão mudando de cultura para a China, entre aqueles lá da Mongólia, eles mudam os signos, mas eles são o mesmo projeto. Tibete tem os signos. Aí depois vocês vão ter as cartas do tarô, que também tem a mesma governabilidade. E ele é esse modelo de mistura. E aí fazem um casamento. O último casamento desses assim, que tem gerado uma simpatia tremenda da ONU, é a Bahá'í, que é a sopa, o caldo, onde se misturou tudo que se pode misturar. Judaísmo, cristianismo, hinduísmo, zoroastrismo, e faz aquela gororoba, e aí tomem, que vocês vão ser saciados com a fome de significado. E a turma vai, se mete. Oh, Deus da graça, é confusão por mistura. Essa confusão por mistura vem uma palavra em seguida, como é? Erec. Erec. O que significa a palavra erec? Lento. Longo. A ideia é longo. Muito lento. É uma confusão por mistura que vai pelos tempos e tempos e tempos. Não tem pressa. Não tem pressa. Tem um livro que é muito assim combatido, mas que está acontecendo tudo o que eles previram em 1800 e caquerada, chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião, muito contestado por muita gente, mas tudo que eles dizem naqueles 24 artigos, Tá aí. ipsis literis, as coisas estão acontecendo. Bem, e uma das coisas que eles dizem lá é assim: não temos pressa. Nossa revolução rebelde acontecerá um dia, se não nesta, noutra ou noutra geração, mas as coisas vão acontecer. Eles não têm pressa. Quem escreveu esse livro? É a turma dos Illuminati. Tem um escritor brasileiro que escreveu sobre ele, né? É o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso foi um general que na década de 20, 30 deu umas cachadas nesse assunto. Então é antigo esse livro. O livro ele foi de 1700 e caquerada, mas ele só foi apresentado por causa de uma mulher. Sempre tem uma mulher no meio da história. Desde o Jardim do Éden. Ela era secretária de um destes grandes, e ela é quem fazia a escrita. Não tinha máquina, não tinha
computador, não tinha fax, não tinha nada, era tudo feito à mão, e ela era uma calígrafa aqui. Então ela fez aquela coisa toda, mas o cara acho que não cumpriu bem o que ele prometeu para ela, e achou que... E ela deixou uma cópia vazar, que caiu na mão de uns franceses, e aí o negócio... Ela obedeceu a ordem longo e lento. Lento, E foi, caiu lá e chegou. Então, estes protocolos... Não tinha máquina de escrever, mas já tinha xerox, né? Já tinha xerox. Eles trazem o que queria ser o plano, o projeto. Evidentemente que esse projeto, do ponto de vista histórico, ele aparece na igreja de Esmirna. As 7 igrejas da Ásia Menor, nós estamos estudando na igreja, domingo que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Essas 7 igrejas, na verdade, é o Espírito Santo usando o óculos da onisciência para mostrar ao mundo a filosofia da história, o que ia acontecer, as coisas que estavam acontecendo. E cada igreja daquela, ela representa um período da história. Só que não é um período que quebra aqui, não. Ela se mistura, eles vão, mas cada igreja. E a igreja de Esmirna aparece pela primeira vez uma sinagoga de Satanás. Essa sinagoga, ela aparece lá e aparece em Filadélfia. E eu vou citando isso, por causa de Filadélfia. Sinagoga de Satanás é o lugar em que a serpente promove a grandeza do homem. O homem tem que ser Deus. O humanismo na sua... Ensino humanista. Quando Jesus aparece, pergunta aos discípulos assim, vocês, o que vocês encontraram aí no meio do povo a meu respeito? Aí disseram, uns aí estão dizendo que o senhor é Elias, outros aí estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros aí dizem que o senhor é um dos profetas. E Jesus disse, e vocês, qual é a opinião de vocês? E Pedro disse assim, ele não disse eu acho, ele disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, Pedro, não foi você que descobriu isso, foi meu pai que contou isso para você. Isso aqui é coisa de revelação do meu pai, porque você não ia saber que eu, Jesus de Nazaré, sou o Cristo. Eu sou um homem comum. Como é que você sabe disso? Porque ele mesmo disse que ele nada fazia por ele mesmo. Tudo que ele fazia era aquilo que o pai mandava. Você vê que aí Pedro ficou muito satisfeito, porque Jesus disse assim, eu também te digo que tu és um pedregulho, tu és uma brita, e sobre esta rocha que você acabou de dizer, tu és o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não terão poder sobre ela. Mas convém que eu vá para Jerusalém, eu que seja morto, e Pedro diz, vai, não. Isso não pode te acontecer de modo algum. Estragou tudo. E Pedro fez isso, Pedro tirou Jesus de parte, constituiu uma sociedade secreta, que é sempre nessas sociedades secretas que é um perigo. Não é na vista de todos, não. É aqui, vem cá. Vem aqui. Chega no escritório. Vamos conversar aqui no... Mocadinho. Isto de modo nenhum pode te acontecer. E Jesus diz assim a Bíblia,
olhando, voltando-se para Pedro, disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Aqui você já entendeu que Jesus colocou o pingo no i. Satanás cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Quem é o técnico da seleção brasileira? Filipão. Quem é o técnico da humanidade? Capitão. É o cara que organiza tudo. Quem é que luta pelos seus direitos? Ele, o seu menino. Quem já viu o filme O Advogado do Diabo? Eu já disse, eu só não passo esse filme na igreja por causa das cenas mais picantes de sexuais. Mas aquele filme, quem nunca viu, veja, porque aquilo ali é a estratégia mais bem feita que eu já vi de toda a operação maligna. Ele está por trás de tudo, e a coisa que ele mais gosta neste mundo é grandeza, vaidade. Ele planta forte nisso. E o cara vai bonito. E o cara vai. Aquele filme é extraordinário. E aí você vê, ela é longa, eles têm paciência, ele é longa, só que eles não conseguem acabar com a longanimidade de Deus. Porque Deus é mais longânimo. E conquanto eles estejam fazendo esse projeto assim mais, eu disse, primeiro ela está lá em Esmirna, depois ela aparece em Filadélfia, e Filadélfia é a igreja do século 17 para 18. Na verdade, a igreja começou em 1717. Assim, um movimento lindo que Deus derramou o Espírito na Morávia e que Zinzendorf, e que espalhou pelo mundo europeu e o mundo, e foi a época da evangelização da igreja. A reação foi esses caras. E aí os caras, em 1776, na Baviera, nas florestas da Baviera, eles começaram um movimento de eu vou destruir a igreja. E esse movimento vem vindo, lento e sutil. Primeiro eles criaram uma senhora chamada Alta Crítica, e aí foram dizendo, esse texto aqui não faz parte dos melhores manuscritos, corta. E esse aqui é uma interpolação, corta. E esse aqui, e o nego entrando nessa. Que aconteceu? A fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus foi suplantada pela lógica estúpida que quer explicar o universo. É lenta. E é Acade. Agora ele já está querendo chegar lá no Acade. Não, é o que você falou já antes, eu já estou falando no chão pra você aqui, ó. O que é Acade? Sutil. Sutil. O que é uma coisa sutil? Como quieto. Vai pelas beiradas. Sutil. Imperceptível. Sutil. Mistura uma gotinha hoje aqui. Você não percebe. É bem jeitoso. Ele vai ali infiltrando o veneno em cima. As pessoas vão se deixando levar. Mas é tão bom. Isso não é tão bom. Não é tão ruim assim. Ele está querendo o bem. O sapo na água aqui. Olha, o Senhor Jesus. Ferveu o sapo, né? Ferveu devagarzinho, o sapo é fervido. Gostoso. Você vê, o Senhor Jesus disse assim: olha, gente, nem todo que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino de Deus, no reino dos céus, no reino do meu Pai. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos, vamos dizer naquele dia, em teu nome, Expulsamos nós demônios, expulsamos demônios, profetizamos, realizamos, realizamos curas, prodígios. não fizemos muitas maravilhas, prodígios. Eu quero saber qual das três aqui é ruim. Nenhuma. Mas Jesus diz assim: eu nunca conheci vocês. Ele não disse eu não os conheço. Eu nunca. Vos conheci. Quer dizer que fazer milagre, que fazer expulsar demônio, que fazer profecia em nome de Jesus, Chamá-lo de Senhor, né? chamá-lo de Senhor, pode ser iníquo? Pode, porque ele diz: vós praticais a iniquidade. O que eles estavam praticando era expulsar demônio. É quando a bondade existe para esconder a maldade. Exatamente. Olha aí, tirou da minha boca. Meu Deus. Quando a bondade existe para esconder a maldade, a perversão. Credo. Quando esses picaretas do inferno vão para diante das pessoas, prometendo um milagre em troca de dinheiro, a ponto de dizerem assim: fique com a fazenda, mas me deixa o povo. Eu sou caçador de povo. E nós vamos estudar isso quando chegar lá em Abraão, viu? O assunto é esse. Eu perco a minha fazenda de 36 milhões de reais, não era isso? 36 milhões e 20 mil cabeças de gado. E 20 mil cabeças de gado. Mas eu não posso sair da rede de televisão. Eu preciso estar com o povo. Eu pago a minha dívida de 6 milhões com 36, mas eu fico com o povo porque eu tiro do povo o quanto eles puderem. E gente assim, debaixo do chapéu do homem. E cheio de gente em Cauné. Aí ele já chegou lá para frente. Ele está querendo chegar logo no lugar onde... Ó, a revolução, a rebeldia é por mistura, é casamento Confusão. entre a obra de Deus e a obra do homem, mas para camuflar, que é muito lenta e sutil para ninguém descobrir. Até onde? Cauné. O que significa Cauné? Fortaleza Até de Anu. a fortaleza de Anu. Casa do cão. Agora vocês, Anu é aquele passarinho preto. É, aquele passarinho preto tem esse nome Anu por causa do deus Anubis. Anu, o Anubis, é o deus das trevas. É o deus deste século. É o deus deste mundo. É o Deus que cega o entendimento dos incrédulos. É o Deus que cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho fica ofuscado, fica só atrás. Eu estou atrás da bênção. Estou atrás da bênção. Prosperidade do casamento. Prosperidade, da cura. Você está preso nos porões da fortaleza de Anu. Você está viajando por interesse. Eu gosto muito da Madame Guyon, aquela francesa daquela mesmo período, uma católica que gritava na frente do Versalhes com um balde d'água na mão, com a tocha de fogo na outra. Ela gritava: eu quero botar fogo no céu com essa tocha, eu quero apagar as labaredas do inferno com esse balde d'água, eu quero... Essa mulher, você está louca?
Onde não tem fogo você quer botar fogo, onde tem fogo você quer apagar o fogo, o que você está maluca? E ela gritando, o que é que você está fazendo? Eu quero botar fogo no céu para vocês não procurarem Deus pelo céu, pelas ruas de ouro. Eu quero apagar o fogo do inferno para vocês não procurarem Deus com medo do fogo do inferno. Eu quero apagar uma coisa, eu quero botar fogo no outro para vocês buscarem a Deus pelo que Ele é. Amém. O amor inconfundível e eterno. Louca, Santo. lúcida, completamente lúcida. Então, gente, essa fortaleza de Anu está na terra de Siná. Um dia que é a terra de Siná, vai ensinar para eles onde é que é a terra de Siná. Diz para eles onde é a terra de Siná. Terra de Siná. Não é terra de ensinar, não. Babilônia. É de fazer o sinal da cruz. País de dois rios, nome antigo do território mais tarde conhecido como Babilônia ou Caldeia. Toca pra frente. O que eu falo? De algumas coisas que o Glênio estava falando. É muito difícil realmente você perceber essa dificuldade que a religião nos traz. Por isso que essa oportunidade que nós temos aqui de pensar nas Escrituras, na distinção do que é religião e do que é evangelho, é muito significativo ao meu ver, porque parece uma coisa muito fácil, muito clara, mas quando a gente olha para essa estrutura do mundo, a grande maioria está presa dentro dessa estrutura religiosa. A grande maioria das pessoas estão vendo Deus como o diabo, ou como alguém muito próximo disso. E é interessante que essa questão, ela atravessa, ela passa pela questão do pensamento, da mente, do conhecimento, e ela começa de uma forma sutil, ela é longa, mas ela aprisiona as pessoas. Eu estou lendo um livro, terminei de ler um livro, e o camarada principal do livro lá, o nome dele é Abelardo, ele pergunta para o diabo, diz assim: meu, qual que é a sua? O que você quer? Aí ele diz assim: a minha é me aproximar da pessoa de maneira sutil, discreta, até que a pessoa comece a me chamar de eu. Até que aquela construção que ela tem dela, tudo que ela pensa, os valores, o que ela, a forma como que ela age, tudo aquilo foi semeado de forma sutil, de forma lenta, mas que foi construindo nela um ser que não representa mais a realidade, que é uma construção de uma estátua. Quando é na questão da religião, é uma estátua crente falante. Pedro, o texto que o Glênio citou de Mateus 16, tem um insight, uma revelação. É o que Jesus fala para ele: ó, isso que aconteceu com você, de diante de mim, dizer assim, Tu és o Cristo? Tu és o Cristo. Isso significa dizer o seguinte: bom, Deus é uma comunidade, e uma das pessoas da comunidade, desta comunidade santa e trina, está diante de mim, o que criou todas as coisas, aquele que é antes de tudo, está aqui diante de mim. Ele tem esta revelação trazida por Deus, e Jesus deixa claro isso, como o Glênio bem ressaltou. Mas logo em seguida, quando ele diz, chamando à parte, repreendendo, disse: de modo nenhum isso te acontecerá,
Jesus olha para Pedro, mas repreende Satanás. Pedro acha que é dele aquela ideia, acha que aquele pensamento é dele, acha que quem está repreendendo é ele, mas na realidade Jesus sabe quem é e se dirige não a Pedro, mas à entidade, ao ser, a este poder maligno que nós chamamos de Satanás. Porque a construção disso tudo, ela é o resultado de uma vida sendo vivida o tempo inteiro com uma doutrinação do mérito, com a doutrinação onde uns são melhores do que os outros, com uma doutrinação que se desenvolve, como o Glênio disse, pelo medo, pelo interesse, pela vergonha, pela culpa, pelo peso, e de repente ele se acha no direito de exortar o Senhor de toda a glória. O surto é tão grande que ele se acha no direito de exortar o Senhor de toda a glória. E exortar Jesus, o Cristo, porque Cristo não é nome, Cristo é aquilo que é o Messias, e o Messias, ou a função primordial, a missão primordial do Messias é a cruz, de modo que ele só é o Messias se ele for para a cruz. Manifesta um espírito contrário a Cristo, anticristo, mas favorável a Jesus, pró-Jesus, a favor do homem. Todo o espírito, todo o pensamento que faz da sua relação com Deus um meio de você ser preservado, pode ter certeza, esta é a religião anticristo do Satanás. Quando a sua religião, quando a sua relação com Deus está acontecendo para que você seja preservado, ou seja, eu quero estar com Deus para que nenhum mal aconteça comigo, eu quero estar com Deus para que eu fique rico, eu quero estar com Deus para que meus filhos tenham um ambiente bom para ser educado. Toda esta relação de preservação daquilo que é pró-Jesus ou pró-homem é um relacionamento diabólico. Nós não temos outro motivo para nos relacionarmos com Deus a não ser o próprio Deus. E isto coloca uma oposição deste mundo em relação a nós. Nós precisamos ter consciência disso. Jesus diz assim, se o mundo me odeia, também odiará a vós. Não há como esse sistema, mas entenda, este sistema, ele é sutil. Ele se apresenta com cara de Deus, ele se apresenta com cara de bondade, ele se apresenta, mas ele quer poupar você. Não existe evangelho sem cruz. Pastor, isso é como fazer de Jesus um patuá, né? Mesma coisa. Não existe evangelho sem cruz. É impossível. Existe cristianismo sem cruz, mas vida cristã sem cruz não existe. Porque não há ressurreição, não há vida nova. Deus não alimenta. Nós lemos isso aqui no capítulo 6. Deus se arrependeu do homem. O homem pesou ao coração de Deus. A religião tenta preservar essa estrutura que a Bíblia vai chamar de velho homem. Porque toda essa construção de valores, de filosofias, de pensamentos, de regras, a Bíblia chama isso de velho homem. Este homem velho precisa morrer. Não é possível experimentar a vida da ressurreição, que é um milagre, que é a consciência do Evangelho que invade a minha cabeça e o meu coração e me faz enxergar o reino de Deus e entender
por comparação, o que não é reino de Deus, e entender que este mundo jaz no maligno, mas que eu sou chamado a viver por aquilo que Deus diz de mim, como sal, como luz, pela fé. E esta vida então se manifesta em meu corpo que é mortal. Então aquilo que é impossível a mim é possível a Deus. Mas entendam, este espírito de autopreservação é um espírito anticristo e é um espírito da religião satânica que cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Precioso, não? Precioso. A cruz não negocia conosco. Ela é um ultimato. Deus não tem ilusões a nosso respeito e Ele não tem uma solução para nós sem ser a substituição. Ele precisa nos fazer morrer e fazer nascer em Cristo. Amém. Não é você pertencer a um sistema religioso, mas você ser pertencido pela vida de Cristo. Amém. O cristão é um possesso de Jesus Cristo. Amém. É um possuído por Jesus Cristo. É uma coisa. Ele disse muito bem que quando você chama o Lúcifer de eu, ele plantou isso em você. Eu penso que sou isso. Eu tenho raiva daquela pessoa. Raiva é coisa do velho homem mesmo, daquilo que foi plantado lá. Eu tenho ódio. A Bíblia diz que quem odeia é assassino, como o pai de vocês que é assassino. E ele planta amargura no sujeito. Mas se há amargura, amor cura. Então Deus tem outro projeto de mudar essa história e fazer. Então o que a religião fez e faz é manter as pessoas na confusão lenta e sutil de um aprisionamento no mundo das trevas. E isto veio da Babilônia. É um sistema babilônico, é um sistema de escravização. Mas de Nazaré, de onde não se podia esperar que viesse nada, veio um carpinteirinho, Filha da Dona Maria. Filha da Dona Maria, do seu José. Zerinho grosso. Zerinho grosso. Um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém. Não é um Nimrod. Não é um grande. É aquele que se esvaziou, que nasceu numa estribaria, que não tinha onde reclinar a cabeça. Entretanto, ali estava toda a manifestação da graça e do poder libertador de Deus contra esse sistema montado num jegue, sem nenhuma expressão, mas perfeitamente revelado como a plenitude de Deus para satisfazer a nossa absoluta insignificância. Então, queridos, aqui nós estamos diante daquilo que há de mais perverso, que é a religião, com aquilo que há de mais maravilhoso, que é o Evangelho. Amém. Não tem como. Se você ficar confundido, é que você quer preservar a sua própria vida. E aí Jesus disse assim: aquele que ama a sua vida
vai perdê-la. Mas aquele que aborrece a sua vida vai preservá-la para a vida eterna. Esse aborrecer aí é: eu renuncio, Jesus, por tua causa, a mim mesmo, para viver de ti, por ti e para ti. E glória a ti somente. Amém.